Olá, irmãos queridos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para, junto com os irmãos, estudarmos um texto do pastor Nicholas Heller chamado Unidade. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional que tem uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o objetivo dele é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, foi o irmão Nicholas Heller, o que é que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos ler a nossa porção bíblica. Pegue aí a sua tradução, a Bíblia que você costuma manusear. Nós vamos ler 1 Coríntios 12. São 27 versículos. Por isso eu acho importante você seguir aí com a sua Bíblia, para não ficar maçante, né? Ficar chato, só eu ler. Então pega aí a sua Bíblia e vamos ler 1 Coríntios 12. E diz assim, ó. Vai falar sobre os dons espirituais. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá capacidade de oferecer conselhos sábios. A outros, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. Ao outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. Ao outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo e pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixa de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo parecem muito fracas, são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protejamos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas
enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois os que fazem milagre, os que têm o dom da cura, e os que ajudam os outros, os que têm o dom da liderança e os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Amém? E depois ele vai falar da importância do amor. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque cada um de nós é importante no teu reino. Que nós possamos compreender nisso. Que possamos compreender a importância da unidade. Muito obrigada, Senhor, por nos esclarecer isso. Em teu nome é que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. O nosso texto chama-se Unidade e o versículo escolhido foi o 27, que diz: Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Somos o corpo de Cristo. Somos usados pelo Espírito Santo. Somos chamados a ser testemunhas de Jesus, seus embaixadores, representando como a nossa vida e anunciando a boa nova do Evangelho. Quer privilégio maior que esse, irmão? Não tem, né? Não tem. A gente é discípulo de Jesus e a gente precisa seguir o exemplo de Jesus e o jeito de Jesus para viver. A gente tem que lembrar que a gente é um só. Cada um de nós somos um nele. Poxa, isso é maravilhoso e incrível, né? Jesus transformou a realidade dos lugares por onde ele passou. Ninguém que teve contato com Jesus não saiu transformado. Onde tinha fome, ele multiplicou pão. Onde tinha doença, ele levou cura. Onde tinha humilhação, ele restaurou a dignidade da pessoa. Ele liberou perdão. Onde havia morte, ele encheu o local de vida. Ele ressuscitou mortos, né? Onde havia injustiça, ele levou a justiça do reino. Jesus deu voz às mulheres, deu voz às crianças, aos pobres, aos excluídos. Enfim, o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque Deus ungira para pregar as boas novas a todos, né? Aos pobres. E ele, Deus, enviou cada um de nós para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos, que é como o próprio Jesus agiu, né? Você olha lá em Lucas 4:18. Ou aqui, Mateus, Marcos, Lucas 4:18. Ele diz assim: O Senhor me deu o seu Espírito, ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vistas aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos. Essa foi a missão de Jesus e a nossa missão também. Então, se a gente conseguir seguir os passos de Jesus, se a gente entender que no Espírito a gente é um, poxa vida, a gente pode ser de diversas denominações, um é batista, outro é metodista, outro é da Assembleia de Deus, enfim, a gente pode ter diversas denominações, mas o Espírito Santo que testifica o que fazemos é o mesmo. A gente pode ter um monte de doutrina diferente, pode atuar de forma diferente, mas é Deus quem efetua a sua obra em todos nós. A gente pode ser bem diferente um do outro, mas o chamado de Jesus Cristo
é o mesmo, não mudou. Então ele fala o quê? Sejam minhas testemunhas. Ele não fala assim, ô irmão, você vai ter que ser batista, você vai ter que ser metodista, você vai ter que ser wesleyano. Não, ele não fala nada disso. O que ele fala? Sejam minhas testemunhas. Então que a gente possa realmente ser um em Cristo. E que a nossa liberdade nos leve a entender a unidade que temos. E que isso possa levar as pessoas a crerem em Jesus, né? Então nós temos que ser unidos de tal forma que as pessoas olhem e falam, nossa, aquele é o corpo de Cristo. Eles são realmente um em Jesus. Vamos contar um pequeno testemunho para os irmãos. E isso aconteceu e a pessoa me contou, né? Contou isso nas redes sociais, eu ouvi e vou transmitir para os irmãos. Então, tinha um rapaz na faculdade, ele era cristão. E um dia ele deu carona para uma colega. E durante o percurso, eles foram conversando e esse rapaz falou do amor de Cristo para essa moça que estava sendo levada de carona, né? Aí ela falou assim, nossa, eu não sabia que você era cristão, não sabia que você era crente, porque você não tem cara de crente. E aquele rapaz falou assim, eu imagino, né, o que você tem em mente, né? Eu imagino que você acha que cara de crente é aquela pessoa com aquele terno surrado, uma Bíblia segurando assim no peito, gravata, né? E que fica lá nas praças, berrando e falando, e as pessoas passam e ele continua lá falando. Aí a moça deu risada e falou, isso mesmo, eu achei que crente era só aquele tipo de pessoa, não sabia que você era crente. Que engraçado, né, isso? Ele falou, pois é, sabe aquele moço, aquele homem, aquela pessoa que fica nas praças com seu terno surrado, com sua gravata, gritando com a Bíblia na mão? Então, aquele lá também é meu irmão. Então, irmãos, é isso que nós temos que ter consciência. Nós somos um em Cristo. Independente do dom que temos, independente da aparência que tenhamos, independente da nossa denominação, do nosso jeito de ser, nós somos um em Cristo. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Só conseguimos seguir os passos do nosso Mestre Jesus Cristo se entendemos que nele somos um. Amém? Bom, agora eu me despeço, né? Dizendo que o abraço é encontro de dois corações, por isso que eu vou deixar o meu abraço de ursa. Lembrando que o abraço só não dá certo, irmãos, em reunião de porco espinho. Mas para nós que sabemos que devemos viver em unidade, o abraço está super, mega certo. Quero lembrá-los também do nosso versículo que está no Salmo 73, 26, na segunda parte do versículo, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Agora eu me despeço com a palavra de ordem que é confia em Jesus.